Graça e paz, amigos, que alegria ter vocês aqui no nosso canal participando dessa série Em Casa com Jesus. Estamos pensando sobre tempestades e hoje aumente sua expectativa porque nós vamos abordar um cenário bíblico muito interessante, muito intrigante, muito revelador. Jesus convida os seus discípulos dentro do barco dizendo: vamos para o outro lado, vamos para a outra margem. O convite de Jesus é para que os discípulos atravessassem o mar da Galileia. Vamos pensar, quem é que está convidando os discípulos a fazerem aquele percurso? Jesus. E quem é Jesus? O Emanuel, Deus conosco. Jesus, quando veio à terra, abriu mão dos atributos de glória, ele não exerceu o poder da onipotência, onisciência e onipresença na terra. Jesus só não abriu mão do controle do Espírito Santo sobre a sua vida. Por isso, Jesus tinha do Espírito Santo o poder da presciência. Presciência. Pré significa antes. Ciência, conhecimento, significa dizer que Jesus, pelo Espírito Santo, sabia tudo o que ia acontecer antes de acontecer. Ora, se Jesus convida os discípulos para atravessar aquele mar da Galileia, e ele sabe tudo o que vai acontecer antes de acontecer, então ele sabia que no meio daquela travessia, uma terrível tempestade lhes atingiria, e mesmo assim Jesus ordena, Jesus conclama: vamos para o outro lado. Eu poderia pensar em várias lições interessantes a partir deste ponto de vista, mas eu quero extrair uma que eu julgo ser a principal, eu julgo ser a mais revolucionária, e nós vamos aprender algo interessante aqui. Olhando para esse convite de Jesus, eu entendo que Deus, em sua soberania, na sua sabedoria, às vezes, ele nos leva para o perigo. Jesus sabia que uma grande tempestade os atingiria no processo, no percurso de travessia do mar da Galileia, e mesmo assim ele convida os discípulos para atravessar, para enfrentar o perigo. Jesus é Deus e Deus estava convidando os discípulos a ir para o perigo. A Bíblia toda nos mostra que Deus é expert, especialista nessa tarefa de levar-nos para o perigo. Você vai ver isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. É só você perceber quem é que levou Noé para enfrentar o dilúvio, quem é que levou Moisés a enfrentar Faraó, Elias a enfrentar Acabe, quem é que levou Abraão para uma terra estranha, dominada por povos muito ruins, bárbaros, déspotas, terríveis. É Deus que às vezes nos leva para o perigo. Aí surge-nos a pergunta: por que Deus nos leva para o perigo? Resposta principal: porque nos ama muito. Calma aí, pastor, deixa eu ver se eu entendi. Deus nos leva para o perigo porque nos ama muito? Sim. Aí você pode pensar ironicamente: pastor, imagina se Deus não nos amasse. Calma, não exerça um juízo precipitado. Acompanhe minha linha de raciocínio e você vai entender perfeitamente que o amor de Deus é tão grande em nos levar para o perigo, que quando Ele faz isso, Ele quer ensinar eu e você, assim como ensinou os discípulos, a uma coisa: quando Ele nos leva para o perigo, Ele faz isso na intenção de ajustar o nosso foco, corrigir a nossa ótica, equilibrar, ajustar a nossa percepção. Essa é a verdade. Se você olhar para o texto, você vai perceber que Jesus olha para aquele momento de forma diferente de como os discípulos olham. O desejo de Jesus para aqueles discípulos e para nós é que a gente aprenda a olhar a vida com os olhos de Jesus, com o Ray-Ban da sua graça, com os óculos da fé, com a lente de contato do Espírito. O desejo de Jesus é que a gente olhe para a vida atravessando uma circunstância favorável ou desfavorável com a percepção do padrão do céu e não a percepção do padrão terreno. O profeta messiânico Isaías, o profeta que mais falou sobre o ministério de Jesus no Antigo Testamento, disse que é importante a gente entender que os caminhos e os pensamentos de Deus, caminhos e pensamentos resultam em percepção. A percepção de Deus é mais alta, mais elevada que a nossa percepção. Então, para a gente entender a percepção de Deus,
A gente tem que alinhar a nossa percepção dele, alinhar a nossa ótica, a nossa forma de ver. Não é a circunstância favorável ou desfavorável que determina alguma coisa na nossa vida, mas a nossa percepção, a percepção de Deus sobre os nossos olhos é que nos ajuda a enfrentarmos circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Perceba que quando a gente olha para as circunstâncias adversas, com o olhar de Jesus, como Jesus queria que aqueles discípulos olhassem para aquele momento, então nós temos paz, segurança, confiança, certeza, ânimo, entusiasmo, alegria. Agora, quando a nossa percepção, quando a nossa ótica, o nosso olhar está em desalinhamento, está divorciado da ótica de Jesus, então o que existe em nós é medo, é pânico, é ansiedade, é estresse, é preocupação, colapso emocional, é irritabilidade, mau humor, culpa, vergonha, frustração, fracasso. Nós estamos sendo alimentados por sentimentos que não estão alinhados com o que Deus tem para a nossa vida. Jeremias 29:11. Bem eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, e são pensamentos para lhes dar paz, e o que deseja o vosso coração. Em outras versões, um futuro excelente de Deus para nós. Percepção de Deus para nós não tem a ver com medo, com culpa, com vergonha, mas com paz, com alegria, com justiça, com gozo do Espírito. Jesus olha para aquela tempestade e a percepção que ele tem é a seguinte: um excelente momento para tirar uma soneca, um excelente momento para cochilar. Os discípulos olham para aquela tempestade com uma percepção tão míope, tão tacanha, minúscula, que entendem que era uma péssima hora para morrer. Jesus vê o momento como propício para descansar, e os discípulos olham para aquele momento como fator de desespero, e não é a única vez que isso acontece. Uma outra vez, Jesus disse para eles irem na frente, navegando, que daqui a pouco os encontrava. No meio do caminho eles são atingidos por uma outra terrível tempestade, e Jesus veio caminhando sobre as águas para se encontrar com eles. Eles olham para Jesus e, ao invés de discernir e entender que eram Jesus, eles conseguem discernir pela percepção do padrão terreno, de medo, de fobia, de desespero, de nublagem espiritual sobre os olhos, como se ele fosse um fantasma. Eles conseguiram acreditar que existe fantasma e não conseguiam acreditar que era Jesus que estava andando sobre as águas. Olha a diferença de percepção. Então o que Jesus quer fazer naquele momento ali com os discípulos era ajustar o foco deles, era ajustar a ótica, era ajustar a percepção, era imprimir neles o olhar de Jesus neles, era imprimir sobre eles a ótica do céu sobre os olhos deles. No próximo vídeo nós vamos destrinchar melhor esse assunto e você vai perceber que coisa incrível aquilo que Jesus queria ensinar para os discípulos. Eu aguardo você, mas nesse momento uma palavra eu te digo: Deus está permitindo a gente enfrentar essa tempestade, Deus está nos levando para esse perigo, apenas para nos dar o Ray-Ban da graça, a lente de contato dos céus. Um grande abraço, Deus te abençoe.